Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, astróloga e terapeuta holística. Esse é o primeiro vídeo de 2026. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Se você chegou aqui agora, nesse espaço eu falo sobre terapias holísticas, sobre energia, sobre espiritualidade. Também falo sobre a astrologia, então se você se interessa pelo tema, já convido vocês a se inscreverem, sempre deixarem o seu joinha e a sua curtida, porque aí, nesse primeiro vídeo do ano, eu quero falar sobre essa energia espiritual de janeiro. Janeiro é o mês mais espiritual do ano, janeiro é o mês número 1 perante a numerologia, janeiro ele carrega em si a sua marca capricorniana também. Então se tem um mês onde existe um portal de abertura de caminhos e de infinitas possibilidades, com certeza é no mês de janeiro. Primeiro que a palavra janeiro vem do latim Januarius, e essa palavra é uma homenagem ao deus romano Janus. Esse era o deus dos portais, então ele era o deus das transições e dos começos. Ele era invocado para abrir e também para fechar caminhos. Então janeiro ele carrega uma força dele. Você consegue olhar para o seu passado, você consegue olhar para o ciclo anterior, para o ano que você encerrou. Então a gente está olhando agora, por exemplo, para 2025, foi um ano número 9, foi um ano de términos, de que coisas que não faziam mais sentido na nossa vida a gente deixou para trás. E agora a gente está numa transição para o futuro. Quais são suas metas e planos para 2026? O que você pode fazer hoje, no presente? Como que você pode usar essa força de forma útil e prática para você mudar a sua realidade? E quando a gente fala de mudar a nossa realidade, a gente fala de uma energia da Terra. E o signo de Capricórnio é um signo do elemento da Terra. Capricórnio, a temporada capricorniana, quando o Sol ele ingressa em Capricórnio, ele dá início ao solstício, que para os antigos era muito especial, era uma data muito celebrada. Solstício representa o sol que se move. Então, para a gente que está aqui no hemisfério sul, inicia-se o verão. A gente recebe mais luz, a gente recebe maior calor, os dias são mais longos. E para quem está no hemisfério norte, quem está na Europa, nos Estados Unidos, a América do Norte recebe agora o inverno. Então, se muda fora, muda dentro, certo? E essa iniciativa de um novo ciclo, de um novo período, dessa nova roda, quem traz é Capricórnio, é um signo cardinal, ele começa uma temporada. Na astrologia, temos 4 signos cardinais. Nós temos o cardinal do fogo, que é Áries, que é o movimento inicial, movimento da vida, do querer, do agir. Aí nós temos o movimento da água, que é Câncer, segundo signo cardinal, então o movimento das emoções, o sentir, o atravessar as emoções, o viver à base daquilo que a gente sente, seguir a nossa intuição, é uma energia cardinal da água. Nós temos a energia do ar, que é Libra, ele é o cardinal do ar, então ele inicia os relacionamentos, ele quer se relacionar, ele quer socializar, a gente quer falar, porque o ar, ele é você expressar o que está dentro de ti e também ouvir o outro. Então o Libra, ele inicia essa ponte, esse diálogo. E Capricórnio, ele representa a Terra, então é o esforço necessário, é a iniciativa necessária da Terra com pulso firme. Então o arquétipo de Capricórnio fala sobre a gente construir coisas na nossa vida. E normalmente são aquelas construções sólidas, que possuem estruturas, que possuem base. E tudo na nossa vida que queremos que dure por muito tempo, exigem de nós resiliência, exige de nós disciplina, exige constância para a gente perseverar nos nossos objetivos. O símbolo de Capricórnio são aquelas cabras montanhesas. Se você nunca viu, vou pedir para o produtor colocar aqui do lado. Essas cabras, elas sobem essas montanhas íngremes e elas não desistem. Faça chuva, faça sol, tenha vento, tenha calor, elas sobem e elas chegam no topo. Então, os capricornianos são pessoas que carregam dentro de si essa fé, essa resiliência. Eles enfrentam muitos desafios, mas eles sabem que com a força da disciplina, com essa estrutura que é construída no dia a dia, onde a gente realmente chega lá.
Então, é comum no mês de janeiro a gente fazer as metas para o ano, certo? Então, algumas pessoas querem fazerem dieta, elas querem emagrecer, então fazem um plano para você cuidar do corpo. Então, sua prioridade vai ser a sua saúde. Tem pessoas que vão priorizar ganhar dinheiro, vão querer melhorar a sua vida financeira, então tem que planejar. Ok, qual curso eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma faculdade, tenho que fazer uma especialização, quero mudar de emprego, então para onde eu tenho que ir? Ao chegar no topo, na energia capricorniana, a gente olha para aquilo que a gente já construiu, para aquilo que a gente já materializou, e a partir desse lugar a gente pensa e decide se queremos continuar ou vamos decidir escalar uma nova montanha. Então, janeiro e essa energia capricorniana marca um ponto de autonomia, de responsabilidade. Por isso que capricornianos são muito sérios, muito maduros, muito responsáveis. Quem nasce com uma força capricorniana muito forte, uma lua, um sol e um ascendente, normalmente são aquelas crianças que já parecem ser adultos, que não gostam muito de brincar, gostam mais de trabalhar, gostam de construir as coisas, porque é como se o lado infantil da vida, que é o oposto de Capricórnio, que é Câncer, ele cede espaço para um tom mais sério, mais maduro. Então, janeiro, né, e essa energia de Capricórnio mostra para nós que tudo na vida evolui. Mas você tem poder sobre a sua vida, você é dono da sua vida, você é mestre de si mesmo. Então, cresça e amadureça. Se você está sentindo que janeiro vem como um peso, se você está sentindo essas autocobranças, quando você fala, poxa, olha, eu tentei lá em 2022, não consegui. Tentei em 2023, 2024, 2025. Você mesmo se cobra. Você mesmo sabe que às vezes você não fez nada para poder colher algo, ou que é muito comum é a gente desistir e abandonar os projetos durante o percurso. E a força capricorniana, Capricórnio é regido por Saturno, um planeta que ele estrutura, que ele traz uma grande colheita, mas ele exige de nós paciência, maestria, dedicação e seriedade. Para você poder colher, você precisa plantar. E essa é a alquimia, essa é a magia do signo de Capricórnio. Você tem a força da terra e a partir de agora, de janeiro até março, quando a gente realmente entrar no novo ano astrológico, que a gente vem com a força de Áries, aí sim, nós seremos donos de nós mesmos. Esse ano de 2026 não é um ano comum. Vou deixar aqui linkado alguns vídeos que eu já falei sobre Netuno em Áries, sobre Saturno em Áries. E existe os planetas geracionais e sociais mudando de signo, trocando de roupa. Então, a sociedade vai sentir, uma geração inteira vai sentir. Talvez dentro de você perceba que aquilo que já não faz mais sentido para você tem que morrer. Então é agora, no 10º signo zodiacal, onde a gente arregaça as mangas e a gente trabalha duro, a gente põe a mão na massa. Refletimos sobre o que não queremos e o que precisamos começar agora a construir, porque aí a gente tem esse finalzinho de ciclo, de janeiro até março, onde o ano novo astrológico vem e ele realmente dá um pontapé para essa abertura de caminho. Quando o Sol entrar em Áries, não vai ser uma temporada ariana normal e comum como todas as outras. O ano novo astrológico começa no dia 20 de março de 2026. Ali a gente tem um grande equinócio, também uma mudança de estação. Aqui para o hemisfério sul nós vamos viver o outono e para quem está lá no hemisfério norte, a primavera. Quando o Sol ele entra em Áries, nesse ano a gente vai ter a entrada de Netuno em Áries. Netuno ele representa o nosso lado espiritual. Netuno é regido por Peixes, ele está em Peixes desde 2012. Então muita gente tem buscado o seu lado espiritual, tem trabalhado muito a sua espiritualidade, seu propósito. Muitas pessoas entraram através das religiões em si. E Áries ele é um signo mais autônomo, ele já é mais independente. Então a gente vai ver um movimento de Netuno em Áries a partir do dia 25 de janeiro desse ano, mesmo de 2026, e pelos próximos 15 anos, Netuno em Áries falando sobre essa responsabilidade espiritual. Que espiritualidade é essa responsabilidade com a sua própria vida. Então, ser uma pessoa espiritualizada em Netuno em Áries é você ser responsável pela sua saúde física, pela sua saúde mental,
sobre a sua saúde emocional também. Netuno em Áries trará isso, então nós veremos muitos falsos profetas caindo. Nós veremos líderes religiosos, líderes também militares, líderes de pessoas, né, terapeutas, quem trabalha com espiritualidade, todas essas pessoas que não são arianas, vamos assim dizer, verdadeiras, puras e transparentes, essas pessoas vão cair. Então a gente vai ver quedas de impérios, a gente vai ver quedas de grandes políticos, a gente vai ver uma mudança social das pessoas exigindo mais dos seus políticos. A gente vai ver isso muito porque Netuno vai fazer trígono com Plutão em Aquário. Então a gente está vendo um movimento social de autonomia, o povo indo para a rua, manifestações, e aí do seu lado espiritual você vai sentir esse chamado, essa pergunta que Netuno traz sobre o que é prioridade para nós na nossa vida. Qual que é o propósito nosso? A gente vive uma vida baseada no que a gente escolhe ou que no outro escolheu para nós? Netuno em Áries estará para nós, e essa temporada do Sol em Áries, lá em 20 de março, como uma chance da gente poder mudar. E aí, no dia 13 de fevereiro de 2026, Saturno entra em Áries. E teremos uma conjunção gigantesca. Saturno não entra em Áries desde 1997, 1998. Então ele vai te perguntar, você tem postura interna? Você entende que o poder está na sua mão? Como que você lida com a sua autonomia? Como que você lida com o eu? Netuno e Saturno farão conjunção com o Sol em Áries. Áries é regido por Marte, o deus da guerra, e Marte é o planeta regente de 2026. Então a gente pode ver um momento de conflitos, um momento de guerras, de embates, a gente vai ver uma maior impaciência, um maior desejo de agir, maior impulsividade, ansiedade, sim, mas veremos também pessoas tomando as rédeas da sua vida, decidindo, não esperando mais do outro, mas sim você indo atrás. Lembrem, 2026 é um ano Yang, é um elemento fogo. Pela astrologia chinesa, é o ano do cavalo de fogo, então você monta no cavalo e você tem que se perguntar, eu estou disposto a ir atrás? Eu estou disposto a construir, mesmo sem resultados imediatos? Para onde eu quero ir? Para onde eu quero seguir? E aí é janeiro, esse mês que vai te pedir para você traçar as suas metas, traçar os seus planos, trace os seus objetivos e pergunte, o que vale a pena eu semear? O que vale a pena eu plantar? Coisas que eu não vou colher agora, mas eu preciso confiar, trabalhar, regar todos os dias um pouquinho. Não posso plantar uma semente hoje e querer que amanhã ela já brote. Não, vai me exigir tempo, disciplina. Tudo na natureza existe um tempo para gestar. Então, esse mês de janeiro, principalmente quando a gente entrar na lua nova em Capricórnio, o céu vai pedir para nós separarmos as nossas melhores sementes. Então separe suas melhores sementes. A nossa lua nova, primeira lua nova do ano, vai acontecer no dia 18 de janeiro de 2026. E o céu está recheado de força da Terra e uma força espiritual para que a gente consiga romper padrões, para que a gente consiga romper aquilo que nos trava, aquilo que nos bloqueia. No dia 18 de janeiro, nós teremos Sol no grau 28 de Capricórnio, conjunto a Lua em Capricórnio, uma lunação, a união do Sol e da Lua. O Sol é a semente, é aquilo que eu planto de novo. A Lua é a terra, é a fertilidade. Então aqui a gente tem Sol e Lua juntos, um novo período para plantar. Nós teremos associado a essa Lua nova, a gente tem Marte, que é a nossa força de vontade, onde vai estar o nosso impulso, a nossa energia, o nosso desejo, a ambição e a libido. Marte em Capricórnio, no mesmo grau do Sol e da Lua. E a gente tem Mercúrio em Capricórnio. A nossa mente, que é Mercúrio, a nossa razão, a gente está mais estratégico, planejando a longo prazo. Então é mente, é força de vontade, é intuição, é ao mesmo tempo muita garra, muito desejo. E junto disso estaremos recebendo um trígono, que é uma aliança, é uma trindade, com Urano, que está lá em Touro.
E Urano, ele nos permite nos libertarmos. Ele é como uma grande tesoura cósmica. Onde ele vem, ele corta, ele rompe, ele é regente do signo de Aquário. Então, onde nós temos que dar o nosso grito de liberdade, mas ao mesmo tempo começarmos a plantar e semear o que a gente quer para o nosso futuro. Nesse mesmo dia, a gente tem uma união poderosíssima de Vênus e Plutão em Aquário. Plutão, ele é o arquétipo da morte e dos renascimentos. Então, o que tem que ficar para trás vai ficar para trás a energia de Plutão. E Vênus, ela fala sobre aquilo que a gente valoriza. O que é valoroso para mim? Uma Vênus em Aquário, o que eu valorizo hoje? Qual que é o meu futuro? O que eu planto hoje, semeio hoje, que vai me trazer colheitas positivas lá na frente. Então, a gente pode ver, por exemplo, mudanças de trabalho. Pessoas saindo de empresas, podemos ver demissões em massa, mas podemos ver muitas pessoas reingressando no mercado de trabalho de forma nova. Vênus também fala muito sobre relacionamentos afetivos. Então, os relacionamentos vão passar por um momento de ou vai ou racha, ou a gente melhora e evolui juntos, vamos pensar lá no futuro de forma capricorniana, ou a gente termina aqui e agora a gente se liberta disso. Esse período do dia 18 de janeiro até ali, quando Saturno entrar em Áries no dia 3 de fevereiro e até 20 de março, esse é um período ainda de mudanças. Esse ainda são períodos de portais, de términos. Coisas ainda vão encerrar e coisas estão começando. Como se a gente estivesse numa sala de espelhos também. E aí, o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: plantem suas melhores sementes nesse mês de janeiro. Faça planos a longo prazo, mas se coloque como protagonista, que é a energia de Marte, que é a energia de 2026. Se coloque como protagonista da sua vida. Você é dono da sua vida. Quem manda na sua vida é você. E essa autorresponsabilidade com a sua própria vida é um ato espiritual. Então eu desejo para vocês um feliz 2026. Espero que vocês aproveitem todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês. Deem uma olhada nos vídeos que eu vou deixar aqui embaixo. Comentem aí. Se você é ariano, se você tem algum amigo ariano, manda esse vídeo para eles, porque eles estão sentindo essa energia. Ou se você tem Capricórnio no seu mapa e você quer entender onde essa lua nova vai cair, qual é a área, qual é a casa que você vai ter que plantar coisas novas, comenta aqui que eu respondo no decorrer do vídeo, tá bom? Bom, no mais é isso, eu agradeço a presença de vocês, nos vemos nos próximos vídeos, um beijo e até lá. Tchau, tchau.